Olá, gente bonita! Como é que estão vocês? E aí, o que tem feito? Estão se cuidando? Como é que está essa lifestyle de quarentena? Eita, hoje eu botei os peitos para jogo. Olá, Fran! Como é que vocês estão? Olá, Aline, vizinha mais distante do mundo. Como é que vocês estão? Como é que tá todo mundo? Samanta. Estão sobrevivendo? É, botei os peitos pra jogo hoje. Esperar Edicleia, vocês vão se apaixonar por Edicleia. Vocês vão se apaixonar por Edicleia. Uma mulher maravilhosa, uma moça de Camaçari. Gente, eu acho que Edicleia não sabe entrar na live. Vou catar Edicleia aqui. Vou dizer, mulher, entra. Será que ela já tá por aqui? Não. Enquanto vocês entram, e aí, como é que estão nessa loucura de quarentena? Já tá batendo palma antes dela chegar. Deixa eu falar com ela aqui. Se alguém encontrar Edicleia aí online, me avisa, hein? Uhul, a Edicleia chegou. Gosto assim. Vocês vão se apaixonar por Edicleia. Pode bater palma antes dela começar a falar. É maravilhosa. Vocês vão se apaixonar. Aliás, quando terminar esse negócio de quarentena, vocês vão todos querer se mudar para Camaçari. Porque não é possível. Tinha Guimarães. Cheguei. Edicleia, meu amor. Como é que você tá? Tô com a sanidade mental no lugar. Já é muita coisa. Já. Já é muita Tô tentando coisa. também, né? É. Tainá Gracindo já entrou também. Cinha Guimarães, um beijo. Todas as mulheres poderosas que frequentam essa live. Até porque, gente, eu não ando com qualquer um. Que chique. Quem pode, pode. Ariclene. Gente, essa é Edicleia Pereira. E eu, para apresentar a Edicleia para vocês, que a maioria das pessoas aqui dessa página tem muita gente do Brasil inteiro. Sabe, Edicleia, a gente é fina, é amigas no Brasil inteiro. Ives Teles, de Minas Gerais, que já chegou. E, pra você ter uma ideia, Samanta, lá do Rio de Janeiro, está aqui escrevendo que é sua fã. Que? É. Então você é muito conhecida no mundo belidense, mas eu quero te apresentar todas as minhas convidadas e convidados que vêm aqui. Eu faço questão de apresentar, porque eu preciso, e depois eu quero que você se apresente, mas Edicleia é, acima de tudo, antes de qualquer coisa, a filha de Dona Nice. E tudo que eu disser de Edicleia provém disso. Edicleia é filha de Dona Nice, uma mulher maravilhosa, o ser humano mais fantástico que já pisou nessa terra de Camaçari. E Edicleia é gestora da rede pública de Camaçari, gestora do Colégio Cosme de Farias, onde eu tenho a honra de ser uma das sedes do Flor de Lótus, e lá é justamente a turma infantil do Flor de Lótus, lá no Cosme de Farias. É um bairro aqui, uma escola que fica no alto de um morro. É muito significativo a localização da escola. E a Edicleia, ela não é só gestora escolar, ela é gestora de gente lá no Cosme de Farias. Bianca está dizendo que também é Edicleia. Bianca também está dizendo que é todo mundo. Gente, só não é fã de Edicleia quem não conhece a Edicleia. Sim. E para mim, a Edicleia é uma das minhas maiores referências de mulher, daquilo que eu quero ser quando crescer, do ser humano que eu quero ser. É Edicleia. É Edicleia. E quem é você, Edicleia? Opa. Se descreva aí comigo. Já tô ficando desse tamanho de vergonha. Bom, Que nada, vai lá.
Eu sou professora da rede municipal, como você falou. Estava diretora da Escola Cosme de Farias. Uma grande escola, por sinal, se apresentou bem o local. É uma escola periférica que fica em cima de um morro. É uma escola de favela mesmo. E, para você ter ideia, a população da escola, a comunidade da escola, ela é classificada pelo Ministério da Educação como população classe D. E aí eu costumo brincar com meus colegas, eu digo assim, olha, a gente tem situações aqui que nós temos meninos que vivem na linha da pobreza, temos meninos que vivem abaixo da linha da pobreza e temos meninos que vivem abaixo da linha da desgraça. Porque abaixo da linha da pobreza ainda é possível ter pessoas lá. E aí, quando as pessoas chegam nesse local e se deparam com essa realidade, eles se assustam um pouco com o que vê, com o que ouve, né, com os relatos que a gente tem lá. Bom, como você falou, sou camaçariense, sou filha de Dona Nice, minha guerreira, minha referência. Falar dela sem a voz embargar é difícil, mas a gente segura a onda e segue. Sou formada em pedagogia, sou educadora e tenho uma especialização que é um pouco desconhecida pelas pessoas, né? As pessoas, quando leem o currículo, dizem assim, você é especialista nisso? Existe essa especialização? Sim, ela existe. Falar de pobreza não é só falar a partir da sua experiência quanto pessoa pobre, porque eu, você e vários aqui são experientes nessa questão, mas falar de pobreza você tem que ter conhecimento das causas, daquilo que produz a pobreza, porque a pobreza é uma produção social. E daí eu sou especialista mesmo, formada em pobreza, diplomada, pobreza, educação e desigualdade social. Não é uma piada, não, é que existe essa formação mesmo. E aí eu fiz essa especialização pela Universidade Federal da Bahia para poder eu não enlouquecer frente ao contexto que eu vivia, né? Para que eu tivesse, além da revolta e da questão dos impactos que aquilo causa na pessoa, que a pessoa, quando a gente se envolve, né? Eu gostaria de ter base teórica para eu lidar com aquela situação, com aquela condição. Então, foi por isso que eu resolvi participar dessa especialização de pobreza. E era engraçado chegar na universidade e dizer assim, você é aluna do quê? Eu sou aluna da pobreza. Você falou de voz embargada, você começou a falar, eu comecei a embargar a voz daqui. Isso. Porque são tantas coisas, Edicleia, tantas coisas que eu preciso também falar por mim, pelas monitoras do Flor de Lótus. Ano passado, quando eu conversei com você, dizendo que eu queria fazer parte da sua vida, que eu queria colocar lá no Cosme de Farias uma turma, a princípio a gente não entendeu direito qual era o público, e aí vieram meninas que eu, sinceramente, estou agora confessando para todo mundo, eu não dei conta de uma realidade de meninas de 12, 13, 14 anos, mãe de família, de uma realidade, de uma vulnerabilidade que eu não me senti capaz de dar conta da complexidade daquela coisa, e elas também olharam para mim, para a dança do ventre, e assustou, e a gente não durou muito naquela situação, e eram tantas vulnerabilidades, eram tantas coisas, e eram tanta defesa da parte delas, e tanta assombro da minha parte, que aí a gente repensou, e a turma do Flor de Lótus do Cosme de Faria virou uma turma infantil, e aí eu me senti capaz de transformar a partir da base. Eu me senti acolhida por elas por mim, as meninas do Flor de Lótus se sentiram capazes de abarcar uma situação que precisa ser especialista em pobreza como você é, precisa ser essa mulher do caralho que você é, para acordar de manhã e ir lá e dizer,
joga no meu peito que eu aguento. E não é assim, não é assim. E aí, eu vou contar do meu ponto de vista, e depois você, por favor, conte a realidade, porque o meu ponto de vista ainda é um recorte maquiado da situação. Eu tenho uma turma lá no Cosme de Farias que são crianças que vão de 9 a 12 anos, e essas meninas, a princípio, uma diversão dançar do ventre, e aí daqui a pouco eu descubro que as meninas estão passando mal na minha aula de fome, e aí uma desmaia, e aí a gente consegue ainda, com o recurso que eu tenho, com os apoios que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com as meninas que eu tenho no projeto, fazer um compromisso comigo, com você, com aquelas crianças na aula de dança do ventre, não passa sem ter lanche. Então tem dias que eu vejo que a situação está tão crítica, que eu digo, gente, vamos dançar não, que dançar nunca levou ninguém a nada. Todo mundo dá risada e a gente vai lanchar. O lanche vem primeiro do que a aula, às vezes é mais importante. E aí a gente vai conhecendo mais um pouco da turma, e aí a gente vê que a vulnerabilidade do buraco é muito mais embaixo. Aí a gente consegue fazer um arremedo que não dá conta de abarcar a situação do mesmo jeito. Não dou conta, você não dá conta. E aí um dia eu chego na aula, tem uma criança, porque para mim é uma criança. É uma criança. De 10 anos de idade, de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, no portão esperando. E aí, quando ela me vê, ela segura na minha cintura e dá aquela apertada assim na minha cintura. Eu, essa saudade é. E aí, desse Isso é Saudade, a gente entrou, vamos dançar. Ela não levantou, ela sentou do meu lado. Daqui a pouco ela deitou no meu colo. E aí eu fiz uma pergunta simples. Eu tô menstruada. Você tá com fome? Tô. E você tem como se cuidar na sua menstruação? Não. Você tá usando o quê? Nada. E aí eu deixo as monitoras lá e desço aquela ladeirona com essa menina dentro do carro e a gente providencia absorvente, providencia comida. E aí entrego a menina na sala de aula de novo e vou desaguar em cima de Adicleia um choro para contar, uma coisa muito triste. E aí você me senta numa cadeira e passa na minha cara, que você vai jogar na cara de todo mundo agora aí. Despeje. O que é pobreza menstrual? Exatamente. E aí... Diga aí o que é pobreza menstrual. Fale. Largue o doce. Quando você traz isso para mim, né? Você é abaladíssima com sua aluna, né? Uma realidade no meio de tantas. Eu disse assim, Ângela, isso é mais comum do que o que você imagina, né? Aqui a gente vive essa realidade todos os dias. Eu, por exemplo, tenho aqui na escola um banco de absorventes que eu criei a partir da necessidade de manter essas meninas dentro da escola. Aí você tomou outro choque, porque aí viu que a ação era bem mais complexa, bem mais profunda do que a gente podia imaginar. Então, pobreza menstrual é exatamente isso. É a falta de condição que muitas meninas se deparam, né, no momento em que elas precisam manter a higiene íntima e a higiene física do corpo no período que estão menstruadas. Quando a gente fala de pobreza menstrual, ela é a ponta do iceberg do processo todo da situação de pobreza. Se a menina não tem condição de ter absorvente, essa menina tem condição de prover essa higiene de forma adequada, de forma correta? Muito provavelmente não. Essa menina tem condição de se suprir de medicamentos, né, de consulta médica, quando ela sente dores, cólicas e toda a complexidade que a menstruação traz? Com certeza não. Essa menina ela tem condição de manter a alimentação adequada, com os nutrientes necessários, né, para não ter uma desnutrição, anemia no período da menstruação? Com certeza não. Então, no Brasil, a pobreza menstrual, ela afeta número de meninas que ainda não foi calculado. Número de mulheres. Quando eu falo meninas, eu trago também a questão da mulher.
Porque se a menina está na minha escola sem ter absorvente para usar, a mãe dela também está, a irmã dela também está, e toda a família dela feminina está. E aí, o que é que acontece no nosso país? A gente não tem dados censitários, nunca foi feito um censo para fazer o levantamento de como estão essas mulheres, como estão essas meninas, né? Eu participei de uma formação que a formadora dizia assim: calma, Edicleia, calma. Você não pode... Se você não dá conta de resolver o problema inteiro, comece pelo principal. Então, você está com a casa suja e vai receber visita. Você não vai dar tempo de limpar tudo. Limpe o principal. Qual é o principal para você? Aí eu dizia a ela assim, é a cozinha e o banheiro. Então, pronto, vá lá e faça a faxina da cozinha e do banheiro. Essa ação do Banco do Absorventes, ela é isso. Eu não posso dar conta da complexidade toda que envolve a pobreza dessa criança. Mas eu posso fazer um pouquinho para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta acolhida. Olha o que essa criança fez com você. Ela não ia dançar, porque ela não tinha nada que protegesse ela. Mas ela foi até você. Ela chegou até você. E é isso que as meninas fazem na escola. Elas não têm nada, não têm absorvente, não têm condição de prover higiene. O que é que elas fazem? Elas vão para a escola. E elas dizem assim uma para outra: vá lá que Ed resolve. Ed sou eu. Que eles me chamam de Ed. Vá lá que Ed dá um jeito. Vá lá que Ed consegue. Ed, sempre Ed. E aí, minha irmã, esse Ed dá um peso e uma responsabilidade tão grande que você acaba tendo que focar mesmo no principal. Vai lá e faz a faxina da cozinha e do banheiro, que a visita vai chegar, né? Dá o absorvente para essa menina ficar na escola no período que ela está na aula. Entrega um pacotinho hoje, entrega um pacotinho amanhã. E vai tentando manter essa criança lá, porque é lá que ela se sente melhor, é lá que ela se sente bem. Essa análise de nunca ter sido feita uma pesquisa, né, um censo, para saber quantas meninas, quantas mulheres não têm acesso a produtos de higiene durante a menstruação, ela nunca foi interesse, porque esse problema é um problema exclusivo de mulheres. E aí existe uma estimativa de cerca de 26% das meninas entre 12 e 17 anos que não têm acesso ao absorvente. Como é que foi feita essa estimativa? Uma marca de absorventes, eu posso falar a marca? Pode, claro. A Sempre Livre, ela fez uma pesquisa com 1.500 meninas em 5 países e ela tirou o dado do Brasil como sendo 26%. 1.500 meninas em 5 países é um número muito irrisório para o tamanho da complexidade que a gente tem. A gente tem aqueles que são contáveis pelo censo, né? Pessoas que frequentam lugares, que têm endereço, que estão em alguma instituição, como escola, orfanato e tal. Mas tem aqueles que não são contáveis pelo censo. São as mulheres em situação de rua, né? as crianças em situação de rua, né? As vulneráveis, mais do que vulneráveis, né? Porque vulneráveis a gente já trabalha. Eu vi Aquelas linha que eu falei no início, lembra? Uhum. Então, essas daí, elas não têm como serem censeadas. Então, o número é muito maior, a complexidade é muito maior do que se imagina. Bom, como estimativa... Oi. Quando você já pode emendar, para eu não te interromper, aí você já pode emendar a temática da evasão escolar por conta da pobreza menstrual, viu? Sim, sim, sim. Então, o que acontece? A gente tem na escola um levantamento que foi feito lá, que cerca de 48% das meninas faltavam às aulas nos dias em que estavam menstruadas. Elas chegavam a faltar cerca de 50 dias por ano. Como foi feito esse levantamento na escola? Muito na escuta, no miudinho. Porque falar de menstruação é uma coisa muito complexa. Ainda é complexo. É um tabu, né? Então, o que acontece? A gente chegava, via aquele período que elas faltavam às aulas e
Primeira unidade, conselho de classe. Ah, fulana, faltaram as aulas. Aí a gente comparava os dias, o período, e dizia, bingo, foi o período que ela estava menstruada, por isso que ela não veio para a escola. E daí a gente começou também, assim, no miudinho, no boca a boca, a partilhar com elas. Olha, quando você precisar de absorvente, você fala com a gente, que a gente consegue para você. Aí criamos um código, porque pedir absorvente também é vergonhoso, né? E aí criamos um código. Vai com as amigas, junto o bonde, aí chega na porta da diretoria, elas batem na porta, uma abre, a outra empurra a colega que está precisando. Não precisa falar nada, eu já sei o que é. Eu abro o armário, elas abrem a mochila, eu coloco dentro e ninguém toca no assunto, porque é constrangedor falar. Aí elas vão com o absorvente dela. No final do ano, a partir da ação que você desenvolveu, porque o banco de absorventes ele tomou forma de um gigante a partir da sua postagem. Você fez aquele post todo lá e aí várias pessoas compartilharam, Quebrando Tabu compartilhou, a Tabata Amaral compartilhou e um monte de gente compartilhou. Então, no final do ano, a gente pôde entregar para elas três pacotes de absorventes para cada menina da escola, independente de estarem menstruadas ou não. E a gente colocou um cartão, lembrança da companhia de dança Ângela Cheirosa e Feliz Natal e tal, desejando boas férias de recesso de final de ano e tal. E aí, não chore não, moleque, tô me acabando aqui. E aí elas ficaram, Ângela, eu queria poder fotografar e filmar a expressão de alívio daquelas meninas. Eu não posso fotografar e filmar porque são menores, mas era muito marcante a cara de felicidade e de tranquilidade que elas ficavam, assim, respiravam fundo, né, tensa, porque eu chamava uma por uma, então já foi para a sala da diretora, aprontou alguma coisa. E aí quando elas chegavam lá, pegavam o pacote sem dizer uma palavra, assim, lê o cartão. Que alívio, Pro. Esse mês está garantido, esse mês está tranquilo, esse mês eu posso... Entendeu? Coisas assim, que eu não pude registrar por imagem, porque elas são crianças, são menores, e a gente guardou na memória aquela lembrança. Foi muito forte, muito marcante. Bom, a menstruação, como eu falei, ela é vista como um grande tabu, inclusive para nós mulheres. Nós mulheres também vemos a menstruação como um tabu. Se você fizer uma pesquisa rápida aqui nos comentários, como você se sente mulher quando está menstruada? Comentem aí. Como é que você se sente quando está menstruada, né? A maioria vai responder que se sente suja, desconfortável, né? Insegura, impura. É assim que a gente é educada para se sentir no período menstrual. Várias de vocês aí, mulheres, ou que é homem, ouve da sua mulher, vai dizer que as mulheres também elas apresentam vários tipos de restrição que são impostos a ela no período menstrual. Coisas como ir à praia, ir à piscina, praticar esporte, né? Ir para a escola e até alguma restrição alimentar é imposto para a gente nesse período menstrual. Ou por tabu, ou por cultura, ou por costume. Nós somos diariamente educadas a ter nojo da menstruação. Imagine você na escola, tá lá sentadinha, de repente sua colega avisa, miga, sua calça tá suja de sangue. O mundo acabou para ali para aquela menina, né? Então, nós criamos também na escola... Eu acho que esse é o medo de toda menina, foi o medo de todas nós, toda mulher no período de escola, primeira menstruação, primeiros anos de menstruação. Eu acho que o pânico de todas nós, mesmo quem teve assistência, quem teve higiene, quem teve produtos de limpeza, era sentar na sala de aula e aquele momento tenso de levantar e tá Exatamente. suja. Agora imagine com papel higiênico, com pedaço de meia, com pedaço de bolo de pão, pano, coisas que não dão conta de segurar o fluxo menstrual e você está na escola.
Exatamente. Então, aí como nós somos educados para ter nojo, essa menina ela vira alvo de chacota em 2 minutos. A turma toda vai cair em cima dela porque ela sujou a calça. Outra questão também que a gente vê nas famílias é a questão do ritual para descartar o absorvente Ave Maria. Coloca o absorvente usado com sangue aparecendo no balde do lixo. Tem discussão de família, reunião de família, para ensinar como é que joga fora. Tudo bem que por uma questão de higiene, a gente tem que ter alguns cuidados para descartar. Mas é feito de forma aterrorizante. Tem que esconder o sangue, tem que camuflar, porque o papel higiênico marcado de borrão, não sei se você me entende, borrão? O papel higiênico marcado do borrão, ninguém questiona, ninguém aponta quem foi o cu que limpou ali, né? Me perdoa a expressão, mas eu e Ângela, a gente tem uma boca desbocada. É. E aí... Todo mundo aqui parte. Exato. E aí ninguém questiona quando aparece o papel higiênico sujo do borrão. Mas, quando é o absorvente, todo mundo aponta quem foi a mulher que usou, que largou ali. Tem que ter um ritual para jogar o papel, o absorvente, enrolar todo, camuflar, esconder, que é para ninguém ver que aquilo ali é absorvente de menstruação. Eu ainda carrego comigo as marcas desses tabus. Por exemplo, eu não entro em um mercado para comprar só absorvente, de jeito nenhum. Eu tenho que comprar outras coisas para que ninguém veja que eu estou comprando absorventes. Eu queria aproveitar que você falou uma coisa importante e aproveitar para te apresentar grande parte das pessoas que estão nessa live. Eu não vou me atrever a citar nomes porque eu vou me lenhar, vou esquecer de alguém. Mas tem muita gente que está nessa live agora, nesse momento, que contribuiu. Gente do Brasil inteiro contribuiu. Eu não contei, Cléia. Você contou quantos pacotes de absorvente nós recebemos? Não contei. Foram centenas, milhares. Milhares eu tenho para cada menina da escola 3 no final do ano. E ainda tem na escola guardado para manter o banco funcionando. Então, quando eu cheguei em casa nesse dia que eu falei com você, que você me deu esse banho de realidade, esse choque de realidade, eu cheguei em casa e eu escrevi um texto falando sobre pobreza menstrual, e esse texto impactou em tanta gente, porque, e assim, primeiro, eu não vou ser modesta, eu tenho sim o dom de escrever, eu escrevi com emoção, então você escrever e escrever com emoção são duas coisas que impactam as pessoas, e as pessoas liam aquilo e só sabiam dizer, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei nisso. E aí, duas coisas que eu tomei muito cuidado, que eu até também preciso dizer aqui. Uma coisa foi não receber dinheiro de gente que eu não conheço. Gente, eu não recebi R$ 1 de ninguém que eu não conhecesse. Primeiro porque eu não tinha como prestar contas, ou até tinha, mas a minha conta é particular e eu não ia dar conta. Então, o que é que eu fiz? Que eu acho que é o seu legado, não é o meu legado, é o seu legado. E aí, o que é que aconteceu? Todo mundo da rede compartilhou, leu, milhares de curtidas, de comentários, de compartilhamento. As pessoas muito chocadas com a realidade que você vive todos os dias, mas que a gente não tinha se dado conta do tamanho desse buraco, do tamanho desse problema. E eu não sabia. E aí, eu tomei, algumas pessoas queriam ajudar, queriam mandar dinheiro, mandar absorvente. Eu aceitei de todo mundo aqui da Redondeza. Fui pegar, Débora Rezende aí tá falando, parceirona. Fui pegar, as pessoas eram trazer aqui em casa. Eu recebi dinheiro, sim, de pessoas conhecidas. Mas aí, quando o Quebrando o Tabu compartilhou, que aí virou loucura, as pessoas vinham, eu quero te ajudar. Eu quero o contato de Edicleia. Eu falei, não, vamos fazer assim. Edicleia está com o problema dela resolvido, porque nós vamos conseguir resolver esse banco de absorvente durante muito tempo. O que a gente precisa é que você vá numa escola pública,
aí da sua redondeza, que você vá numa gestora escolar, que você vá numa paróquia, que você vá numa associação de moradores, que encontre as pessoas perto de você para a gente fazer multiplicar. Fábio, ele é esposo da professora Manu Araújo, de Dança do Ventre. Fábio é da rede aqui de Dias Dávila. Dias Dávila, a gente dá 15 minutos de Camaçari. Eu tive uma conversa tão honesta e tão sincera com o Fábio. A gente se encontrou e ele disse: Cheirosa, eu me considero um gestor que dá importância às questões, eu me envolvo, eu luto, mas eu nunca pensei nisso. Eu nunca parei para pensar nisso. E eu falei: eu não me preocupe, você é homem. Você não daria conta dessa situação. Alguém está escrevendo aqui, ó, sua irmã está... Ah, amor, parabéns, delícia! Ela está falando das pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, ainda que as pessoas façam vistas grossas, existe sim a consciência de que falta tudo, inclusive o básico. Mas a gente nunca parou para pensar numa situação dessa no ambiente escolar. Então, quando as pessoas vieram pedir para ajudar, eu falei: não, você vai reproduzir isso na sua cidade, você vai reproduzir isso na escola da sua filha, você vai reproduzir isso, porque... E aí é que eu vou escrever, porque a Tabata Amaral, a deputada, ela pegou nosso artigo, publicou, nossa reportagem, porque o site Camaçari Notícias fez uma reportagem sobre o assunto e descreveu perfeitamente a situação, deu todo um embasamento, e a deputada Tabata Amaral pegou essa reportagem para servir como documentos para lançar a lei de pobreza menstrual. E nós todos que estamos aqui, vamos lá sugerir a Tabata que o nome da lei seja Lei Edicleia Pereira. Eu acho que não tem nada mais justo, porque a transformação, quando a gente colocou o negócio público, aí que cresceu, não só resolvendo o problema do Cosme de Farias, mas resolvendo o problema de milhares de crianças que viviam numa invisibilidade, porque não se fala em menstruação, gente. Não se fala, as pessoas não falam em menstruação. Por mais descoladas, por mais feministas, as pessoas, quando falam tá de boa e trava. Eu falo porque eu sou desbocada, você fala que você é desbocada, mas as pessoas, no geral, existe sim um tabu para falar de menstruação. Né? É o silenciamento cultural que a gente enfrenta com relação à questão da menstruação. E por esse silenciamento, as pessoas nunca pararam para pensar que o absorvente, o direito ao acesso ao absorvente, ele deve partir através de uma política pública. E essa proposta foi a proposta da Tabata Amaral. E quando ela pegou nossa reportagem e transformou em justificativa do projeto, misericórdia, a mulher apanhou. A mulher apanhou mesmo. E o interessante é que menstruar é um fenômeno físico, natural das mulheres, né? Mas não ter acesso a esse produto de higiene no período menstrual submete a gente a várias doenças. A gente fica exposta à aquisição de doenças, mas isso não é pontuado, porque é um problema de mulher, é um problema das mulheres. Romper esse silenciamento, né, dessas meninas e dessas mulheres em situação de pobreza é a grande questão. Além de ser uma questão de Estado, do Estado assumir essa política pública, é uma questão de a gente dar voz, e foi o que a gente fez. Né? Lembra da faxina da casa? A gente não consegue resolver tudo, mas a gente deu voz a um problema que estava escondido na cozinha, né? Que estava escondido no porão do subsolo da miséria humana, que é a falta de acesso a um produto de higiene. Uma coisa tão trivial para tantas mulheres que para outras é um luxo, é uma coisa assim inatingível. Negar esse acesso pelo poder público é uma coisa tão inconstitucional. Você vê, a Constituição está lá no seu artigo 196 dizendo assim: é dever do Estado o acesso à garantia à saúde, mediante, né, a políticas públicas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças.
E o absorvente está lá para isso. Não é para como é que eu posso dizer? Não é para favorecer as mulheres, que seja. Mas não é um benefício exclusivo e de luxo. É uma coisa essencial para a saúde. Outra questão também, dia 28 de maio é o Dia Mundial da Higiene Menstrual. Foi criado por uma ONG alemã, que chama a atenção do mundo para as meninas e mulheres que não têm acesso aos produtos de higiene no período menstrual. E aí a ideia é gerar discussão sobre os tabus que permeiam esse tema. E aí eu coloco você como uma digital influencer a missão de, uma semana antes desse Dia Mundial, você trazer questões para serem debatidas na sua página novamente, né? Para alertar a população, alertar as pessoas para essa necessidade de incluir essas meninas com essa ação, na verdade, dos absorventes como uma ação de política pública e não uma ação isolada de uma diretora maluca e uma influencial uma digital influencer mais louca ainda, que mobilizou o Brasil todo, né, para fazer uma ação. Então, que ela seja uma política pública permanente de garantia de direitos. Porque, além de perder dias letivos, algumas meninas chegam a abandonar a escola. A gente percebe que o índice de abandono escolar entre as meninas é muito maior do que os meninos. E a gente vai ver as causas, está lá a falta de condição de manter a sua higiene íntima no período menstrual. Muitas pessoas criticaram a Tabata, ela apanhou muito com relação Eu ia até te falar sobre isso, não só Tabata, mas eu e você tomamos na cabeça. Tomamos também porrada, né? Vocês não imaginam. Isso. A gente apanhou muito por conta da distribuição gratuita dos absorventes. E eu ouvi a justificativa assim, dizer assim, eu usei pano e eu não morri. Que bonitinho, né? Que bom que não morreu. Por que, Cheirosa, que você está fazendo uma campanha que agride o meio ambiente? Cadê os coletores menstruais? E cadê os absorventes reutilizáveis? Eu respondo no meu cu, aí eu tô errada. Eu sou a grossa. Eu nem vou dizer o que eu responderia, porque Tava uma live educada e eu estraguei tudo de novo. Fica para próxima. Estamos a 0 dias. Estamos a 0 dias sem fazer baixaria na live. Isso. Bom, a questão é que nós estamos falando de meninas que vivem em situação de pobreza, né? E por favor. Sim. Por favor, chegou muita gente depois que você falou da linha de pobreza e você falou onde a Cosme de Farias se encontra. Você pode dizer de novo para a gente como é que no POC 1, como é que a Organização Mundial de Saúde classifica aonde está a nossa escola? Pronto. A nossa escola, toda escola pública, ela é avaliada, né, com um percentual de pessoas que conseguem prover sua renda e adquirir bens de consumo. A nossa escola, ela é considerada classe D. Classe D no geralzão. Tem a classe A, B, a C, nós estamos na D. No geralzão, estamos na classe D. Só que vivendo com os meninos, com as meninas, a gente vê que, eu costumo falar com os professores assim, nós temos a linha da pobreza, nós temos alunos que estão em cima da linha da pobreza, temos alunos que estão abaixo da linha da pobreza, e temos alunos que estão na linha da desgraça, e temos alunos que estão abaixo da linha da desgraça. E aí, tomar posse dessa realidade e ver o que fazer a partir dela é que é a grande questão. Então, como eu estava descrevendo, né? A questão do pano. Usar pano no período menstrual, porque eu usei e eu lavava e cheirava e ficava limpinho. Ótimo, que bom. Mas a gente está falando de meninas e meninos e famílias que não têm água potável. A gente está falando de pessoas que não têm acesso à água encanada. Para você ter noção,
eu tenho alunos, vários alunos, que não tem como comprovar a residência, porque não tem conta de luz, conta de água. A comprovação de residência desse aluno é a escola. Rua do Toco. Tem uma rua que chama Rua do Toco, sem número. Ninguém tem número na Rua do Toco, porque ninguém tem água encanada. Ninguém tem luz. Ligação oficial da Coelba, é ligação clandestina. Então, como é que essa menina vai lavar esse paninho depois do uso, né? E outra questão também, a minha filha de 10, 11 anos, se eu tivesse uma, eu não daria a ela um coletor menstrual para introduzir na vagina. Eu não daria. Ela ia tomar essa decisão lá na frente, mais velha, né? Se ela quisesse. Mas eu fazer isso, eu não faria. Então, coletor menstrual para meninas nessa faixa etária, eu acho que é um pouco sem noção da realidade. Então, absorvente sim, acesso ao absorvente gratuito sim, distribuição nas escolas, nos postos de saúde, nos presídios, onde tiver mulher, sim. Como política pública gratuita, sim. Porque a gente precisa tirar da cabeça que o acesso ao absorvente é luxo. Para vocês terem ideia, a taxação de imposto de um absorvente é de 35% do valor. Né? Por quê? Porque o absorvente ele é considerado como produto de cosmética, como produto de estética. E que seja, só porque é cosmético, é estética, um menino da periferia, uma menina da periferia não pode ter acesso? Né? A gente sabe que higiene íntima sempre será deixada em segundo plano para uma menina que, se ela tiver R$7 para comprar o absorvente, ela vai ter que escolher se ela compra o absorvente ou se ela compra pão, leite, massa de cuscuz e ovo para comer. E achar que cosmético é artigo supérfluo é você não pensar na inclusão social dessas pessoas, né? Eu trabalho com uma realidade complexa que as pessoas, os meninos chegam com muita sudorese e a gente tem que lidar com isso. E a gente tem que resolver isso. Eu falo para os meus professores assim, não me dê problema não aperte minha mente não, me dê pomada minâncora, que eu consigo resolver um bocado de problema, me dê herbíssimo, que eu consigo resolver um bocado de problema. Agora não me traga problema assim não, que eu fico logo com a cabeça ruim. Então, cosmético é um item de inclusão social, né? É um item de acesso à dignidade humana. Porque, veja, você empresário, você comerciante, receberia um currículo de um jovem, um adolescente com suvaqueira, com mau hálito, com piolho, né? Você selecionaria esse currículo para a etapa de entrevista? Então, produto de higiene, cosmético, perfumaria, eles não são supérfluos. Eles são promotores da saúde física, da saúde íntima e da saúde mental, porque favorece a autoestima, favorece a autoconfiança e a promoção social. São bens de consumo que são essenciais para a manutenção deste menino. O banco de absorvente ele surge dessa necessidade, né, de assegurar às meninas que frequentam a escola, nos dias que estiverem menstruadas, o acesso ao produto de higiene e cuidados pessoais. Porque eu tenho recebido também desodorantes de sovaco, sabonete, perfume, e tenho distribuído. Curva. Amiga, amiga, se está precisando, a tia tem aqui para você, Ed, vai arranjar. Ed, não se preocupe não, amor, é só por uma questão de cuidado pessoal e higiene, para que você seja a menina mais linda desse mundo. Elas sabem, as minhas alunas, eu estou vendo algumas aí na live, e elas estão comentando, elas sabem. Elas são todas apaixonadas por você, assim como todo mundo aqui está apaixonado por você. Eu queria falar duas coisas que são importantes falar nesse momento. É porque eu não quero chorar de novo. Eu queria que as pessoas, as minhas amigas de dança do ventre,
Eu acho que o apaixonado por dança do ventre também entrou aí. E as pessoas que talvez não entendam muito bem o que acontece aqui em Camaçari, a primeira coisa eu estou aqui vendo um monte de meninas, um monte de mulheres que fazem parte dessa luta, dessa história, que talvez nem conhecessem a Edicleia, a Claudinha. E quando eu colocar um vídeo de dança do ventre, com minhas alunas dançando, vocês tenham certeza que ali tem um resgate que não tem precedentes, um resgate de dança do ventre que não alcança, que não dá para alcançar em palavras. Tem uma engenheira que manda na Continental, como Claudinha, que está aqui na live agora, que comanda 50, 100 homens, porque ela é chefe de manutenção da Continental, mas também tem ali uma criança, uma adolescente, que não comeu naquele dia e foi para a aula do ventre, de dança do ventre, e se alimentou de arte, de cultura, de solidariedade, de amor, que mesmo que eu não tenha alcançado a dor da fome dela, porque não é todo dia que eu alcanço, não é todo dia que eu consigo perceber, não é todo dia que eu consigo socorrer, mas naquele dia ela se alimentou de arte, ela se alimentou de cultura, ela se alimentou de uma dança que promove essa cura. Lécia está aí também, Lécia conhece. Então, quando você vê um vídeo meu com uma aluna minha, pense que ali tem um resgate feito pela dança, por mulheres como a Edicleia. Edicleia não dá um passo de dança do ventre, eu não sei porquê. Ainda nunca me conformei com isso. Mas entenda que naquela dança, daquela criança, daquela adolescente, daquela mãe de família, tem Edicleia, tem todas vocês que confiam. Gente, vocês depositam horrores de dinheiro na minha conta se me pedir um papel que comprove o que eu fiz com esse dinheiro. Vocês entregam na minha mão, a Aline Manta também entrou aí, vocês entregam na minha mão uma confiança que eu só posso dizer para você, muito desse dinheiro socorreu as crianças de Edicleia, muito desse dinheiro resgatou mulheres da prostituição, muito desse dinheiro livrou mulher, pagou aluguel para mulheres saírem de homens abusivos, de homem agressor, que a gente nem vai entrar nessa seara, porque senão é outra live, outra live para falar de violência doméstica nesse lugar que a gente está. E, assim, eu não sei se eu já falei, eu postei essa semana, eu postei muito envergonhada, mas eu postei, porque eu precisava dizer que eu peguei coronavírus. Eu não tenho um laudo, eu não tenho um atestado, eu tenho agora, eu vou contar. Primeira semana de quarentena eu entrei em desespero, eu pensei que eu ia morrer porque eu não ia ter como dar assistência e dar a assistência que eu consigo dar nos dias normais, que já não dá conta de suprir aquilo que eu preciso suprir, mas a gente faz o máximo todo mês. E aí, quando deu quarentena e eu me afastei dessas pessoas todas, eu deitei nessa cama aqui, minha gente, eu entrei num pânico. Eu não me movimentei na primeira semana. Na segunda semana, em que eu estava depressiva, eu preciso admitir, eu estava depressiva por não saber o que fazer, por não saber como dar conta. E aí começou a cair dinheiro na minha conta. A Claudinha mandou um dinheiro, não sei quem mandou um dinheiro, não sei quem mandou um dinheiro, não sei quem me perguntava, eu dizia, eu estou desesperada. E eu tenho um cuidado muito grande com o que eu escrevo na internet, porque para as pessoas dizerem que eu estou me autopromovendo através da desgraça dos outros, é daqui para ali. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. E aí a moça do mercado que me patrocina, porque eu tenho patrocinadora, tá gata. Sheila me ligou e faz a pergunta: Sheila, você está precisando de quê? Eu só fiz chorar, ela, calma. Então ela me deu as cestas básicas que eu precisava, ela me deu um monte de quilos de carne para eu levar no abrigo dos idosos, que a gente também faz assistência. Claudinha, as meninas todas juntaram, e eu consegui. E eu fui no POC 1, lá no alto do morro, lá no morro de Edicleia, que está abaixo da linha da pobreza, que está abaixo da linha da desgraça, porque eu precisava assistir. Tinha umas pessoas lá que eu não podia deixar de assistir. Aí subi, isso foi na segunda semana de quarentena. E eu subi a Edicleia. Tô te contando, eu tô confessando, viu? Eu subi o morro e quando eu bati na porta das pessoas que não tinham esperança naquele dia, e eu pedi, gente, chega perto não, gente, chega perto não. Mulher, eu ganhei tanto abraço, eu ganhei tantas lágrimas, eu ganhei tanto Deus lhe pague. Era uma pencas de menino pendurado em cima de mim. E Samanta também foi com...
Não deu 2 dias, eu comecei com sintomas. Aí eu estava ficando em casa mesmo, fiquei 20 dias em casa sem sair. Esses 20 dias, sem ver minha mãe, sem ver meus irmãos, sem ver ninguém, só eu e Rafa e Tayane aqui, com todo o cuidado do mundo. Mas assim, era uma dor de cabeça forte, era uma dor no fundo do olho, uma diarreia, uma dorzinha aqui, que eu pensei que era o yoga, e aquela coisa toda. Só que quando foi 15 dias depois, eu comi 2 ovos podres, sem saber que estava podre, porque eu perdi o olfato, e perdi o paladar, É mole? e foi. E me enxuguei com a toalha que meu gato mijou, porque eu não senti o cheiro. Ele tá no cio, mijou na minha toalha, eu não senti o cheiro, tá eu lá me esfregando. Velho, eu tenho consciência, gente, eu não tô me orgulhando disso, eu não tô me orgulhando da situação, mas vocês, no meu lugar, vocês deixariam de ir lá? É difícil, né? É difícil. Eu também não deixaria, não. Eu iria. Mas é outra história, né? Nós duas não conta porque nossa sanidade mental não é correta, não é normal. É... Muito louco isso, viu? Muito louco. E é isso. O resumo da história é que a gente. O resumo ainda não. A gente não pode mais admitir que menstruar seja usado como pretexto para oprimir a gente. Chega disso. Menstruar é um fenômeno natural do nosso corpo. A gente já entendeu. Todo mês vai acontecer. A gente nasce programada para que isso aconteça. O dia de acontecer e o dia de acabar. A gente nasce com isso programado no nosso organismo. E como fenômeno natural, a gente é perverso demais aceitar que as pessoas restringam a mulher pelo fato de que ela menstruou. É perverso demais engolir isso. Outra questão também é como menstruar é um fenômeno de natureza feminina, né? A coisa de natureza feminina. Essa higiene também é algo específico da mulher. Eu vi uma pessoa comentando assim, produto de higiene masculino ninguém questiona. É como uma camisinha masculina que é distribuída de graça no posto médico, ninguém questiona. Mas o absorvente, para ser distribuído gratuitamente, sofreu toda aquela retaliação que você viu, que eu vi e que a deputada levou na cara, né? Eu espero que ela não tenha esmurecido nessa lei e eu espero que essa lei seja aprovada com o nome que ela tiver. Lei é de Cléia Pereira, a mulher do Chico. Pois é. E aí é o seguinte, começar com o absorvente é garantir o acesso a outros produtos. Porque, veja, a pessoa está ali, já não tem acesso àquilo, então ela não entende muito o que é que ela tem direito de ter acesso. Quando você abre para ela a possibilidade dela ter esse acesso, ela vai compreender que, então eu preciso de mais coisa. Não é só isso. Eu preciso de outras coisas também para manter a minha higiene. Aqui é só o início, é só os primeiros caminhos para o cuidado. E aí você abre um mundo de possibilidades para fazer que com esse cuidado chegue. É justamente esse caminho de possibilidades, Ângela, que você promove através da dança. E eu vi isso tanto nos ensaios, dos ensaios é assim, o primordial, né? A base. E vi também na apresentação, no teatro. Gente, verdadeiras rainhas, verdadeiras princesas. O figurino, aquela riqueza toda em cima de um palco e você vê histórias de vidas tão distintas, mas que se cruzam naquele momento que estão ali, dançando, todas iguais. No tablado é tablado que chama? Palco. Palco do teatro, é todo mundo igual. Não tem distinção de origem social, de raça, de corpo, de gênero, nada. Todas são dançarinas, bailarinas,
né, e desenvolvendo sua performance juntas, separadas, juntas novamente. Isso é você abrir a possibilidade para enxergar outros mundos e garantir o acesso à higiene íntima do absorvente e de outras coisas. Graças a Deus, já está previsto, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não estava, mas passou a fazer parte desde o ano de 2014. Então, brigar por isso, dar voz a isso, tirar essas meninas do silenciamento, é mais do que uma missão, né, nossa. É o engajamento que a gente tem que fazer mesmo. E graças a Deus que você consegue trazer essas pessoas para junto de você. A gente já fazia lá na escola, mas assim, muito local, né? Muito fechado ali no muro. É aqui, é nosso. Toda a equipe docente, toda a equipe da escola contribuía, todos contribuíam. Mas aí você chegou e reverberou isso para o mundo. Foi assim de uma importância que eu não tenho nem palavras para mensurar que importância foi essa. E falta até... Fiz um roteiro, que sou pró faz roteiro, fugiu tudo do roteiro. Você tem 3 minutos para essa live fechar, viu? Deus. 3 minutos. Bom, e assim, eu quero dizer também que esses figurinos, com todo luxo, com todo requinte, com toda a glória, que eu faço questão que todos se vistam iguais, turma por turma, eles são mantidos também por pessoas que acreditam no meu trabalho, por rifas que as pessoas compram e por doações de pessoas que acreditam na gente, Edicleia. Exatamente. É isso aí. Isso aí, Ângela, eu vejo como uma ruptura revolucionária, viu, que a gente está fazendo. Porque é romper com a estrutura muito, muito, muito opressora, né? Que usa a menstruação para manter a mulher na condição de subalterna. Você não pode isso porque menstrua, você não pode isso porque vai menstruar, você não pode aquilo porque está menstruada. Tem engravida. E chegar e dizer assim, dá dignidade, dizer assim, não, você pode sim, tome aqui o absorvente e vá, encare o mundo, mate seus dragões, derrube seus leões e enfrente o mundo, enfrente a vida. É isso que a gente está fazendo com essas meninas. Agora, uma coisa para a gente pensar nessa live, né? O sangue menstrual é o mesmo sangue que circula por todo o corpo, não é isso? Quem é da biologia aí vai dizer se eu estou falando alguma asneira. O mesmo sangue que circula pelas minhas artérias, circula na artéria do homem, né? Mesma composição do sangue que eu tenho, o homem também tem. Se ele é composto da mesma forma, por que o sangue menstrual é tão subjugado? Por que ele é visto como sujo, impuro, nojento, fétido e imundo? Né? Uma experiência que eu vou também propor como desafio para as pessoas. Experimente deixar uma calcinha suja de sangue no banheiro da sua casa. E aí, quando tiver as reações, traga para a discussão essa questão da impureza da menstruação. Por que a menstruação é tão impura? Por que ela é tão vista como nojenta dessa forma? Esse é nosso grande desafio, né? Trazer para essa reflexão os meninos. E as meninas também, porque desde novinha a gente é educado a ter nojo. Quando a menstruação de uma menina chega, as famílias celebram, já vem essa merda. Já chegou esse negócio. Ai, meu Deus, pensei que estava livre disso. E família, você imagine isso numa família em situação de pobreza. Meu Deus, mais um gasto. Não vá pensando que eu vou gastar dinheiro com absorvente, não, viu? Vá se virando nos panos aí. E, como reflexão também, eu gostaria de deixar uma coisa aqui. Eu queria que a sociedade, sobretudo os homens, tivesse nojo do sangue da virgindade, do mesmo jeito que eles têm nojo do sangue da menstruação. Eu queria muito que eles tivessem o mesmo nojo, né, do sangue da virgindade, porque assim a gente teria vidas de meninas preservadas e não violadas, como a gente tem presenciado, eu, você,
que aí daria também outra live se a gente fosse entrar por essa questão da violência sexual que algumas meninas sofrem. Abriu contagem regressiva, 15 segundos para eu dizer que você é dona da porra toda, caralho! Eu te amo, gente. Obrigada, Edicleia. Obrigada a todas vocês.